continuación tenemos la participación del doctor Giovanni Medeiros con el tema El estado de cosas inconstitucional. El doctor Giovanni Medeiros es de Brasil, abogado, profesor docente de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Hermenéutica y Argumentación Jurídica de la Universidad para el Desenvolvimiento de Alto de Valle de Utají, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía, especialista en Derecho y Proceso Tributario, especializado en Derecho y Proceso Penal. Eh, Bienvenido, precioso doctor. Tiene usted 10 minutos para su presentación. Puede usted empezar. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui nesse momento um vídeo, ou melhor, perdão, a utilização de slides. Deixe-me verificar aqui, doutor, só um segundo. Compartilhar apresentação. Vocês conseguem ver? Perfeito. Então, o tema que trago aqui foi objeto de estudo, de conversa, no último Congresso de Direitos Humanos na Universidade de Coimbra, e nesse momento nós fazíamos um questionamento com relação a que lugar nós vínhamos. E a resposta era muito clara, em decorrência do nosso sotaque, do idioma em que nós falamos, e que nós somos do lugar onde a garota de Ipanema ela veio a desfrutar das belezas naturais em que o nosso país possui, mas viemos do mesmo país em que possui mais de 900 mil pessoas em cárcere, e essas pessoas vivem em um ambiente que já foi reconhecido pelo nossa Suprema Corte, pelo STF, como um estado de coisas inconstitucional, ou seja, a tão massiva estado de inconstitucionalidade, tantas violações à Constituição que encontra-se em um ambiente que é completamente desumano. É interessante a gente observar e esses problemas que se apresentam no sistema carcerário, a gente consegue observar que é de longa data, em que pese o ordenamento jurídico brasileiro vem a trazer apontamentos ou preocupações, como, por exemplo, já na primeira Constituição do Brasil, de 1824, falava sobre as condições que deveriam de se ter no sistema carcerário. Dizia que as prisões deveriam de ser ambientes arejados, limpos, seguros, mas isso que estava lá na Constituição de 1824 não é o que se encontra nos dias de hoje e não era o que se encontrava nos dias de 1824. Então, nós temos questões que devem ser analisadas, que devem ser observadas na presente situação que se encontra o sistema carcerário brasileiro. Essa situação do sistema carcerário brasileiro ela é objeto de discussão e observação a partir da ADPF, que é a ação ADPF 347, que é a arguição de descumprimento de preceito legal, que vem a discutir sobre esse estado de inconstitucionalidade. A gente sabe que, recentemente, uma semana antes de a gente apresentar no Congresso de Coimbra, teve-se a decisão no STF que reconheceu e teve a necessidade ou a obrigação de determinados órgãos de elaborarem um plano efetivo para a resolução dessas demandas. E essa é a finalidade de um reconhecimento de um Estado constitucional. Eu defendi ainda naquela oportunidade que o estado de coisas inconstitucional ela deve de ser uma forma de como se uma base principiológica nova para resolver as demandas que vêm até o STF, o Supremo Tribunal Federal, porque apenas com a aplicação de determinados preceitos não vai se resolver a questão principal. A problemática é clara: superlotação dos presídios, criação de novos presídios, que era aquilo que, ao menos nas leituras que eu fiz, foi o que se alcançou com o estado de coisas inconstitucional da Bolívia, não vai ser a solução aqui no Brasil, porque vai se
dar um espaço maior, a quantidade maior, e logo vai se superlotar novamente. Então, há questões que devem ser observadas e respeitadas quando a gente fala aqui com relação ao sistema carcerário brasileiro e as garantias fundamentais que são tão desrespeitadas. E, evidentemente, que nesse momento, e nunca farei, a proteção da plena ou da completa impunidade, mas sim que a prisão, que o cárcere seja que a prisão de um indivíduo seja a privação da liberdade, mas nunca a privação de direitos e garantias fundamentais. O preso não vai perder o direito à vida, não vai perder o direito à saúde, à alimentação, à vida digna, que é aquilo que qualquer das cartas fundamentais vão discutir, que vão apresentar como fundamentos centrais. Assim como a Constituição brasileira vai apresentar lá no artigo 4º, no inciso 1, salvo engano, de que os direitos humanos vão ter uma prevalência. E a partir disso, a gente tem que lembrar que o Brasil, um lugar tão bonito, com tantas belezas, com tantos situações que a gente consegue, tantos ambientes que a gente vê uma riqueza tão grande, vai se resultar em um estado de coisas inconstitucional, em um local onde a única privação deveria de ser com relação à liberdade e não com relação aos outros direitos fundamentais que constam na nossa Constituição. Então, o que eu gero, o que eu trago de discussão com relação a essas temáticas é que o estado de coisas inconstitucional, em uma reflexão um pouco mais longa, seria uma forma para a solução desses problemas em um viés um pouco mais profundo nas relações em que possui nosso ordenamento jurídico e como se uma base principiológica para que, se fosse possível, reconhecer essas garantias e fazer a efetividade dessas garantias que estão na nossa Constituição Federal. E apenas para não me estender, eu sei que é a limitação do tempo, e eu adoro essa temática, poderia ficar por muito mais tempo aqui discutindo com vocês, mas aproveito apenas para agradecer a oportunidade ao professor Jorge Torres para que eu pudesse explanar um pouco essa temática aqui e também para moderar os trabalhos. Digo que, e repito aquilo que comentei no início, sempre ouvi ótimos comentários com relação ao doutor e é uma honra muito grande e também é uma demonstração de confiança muito grande deixar que eu mediasse os trabalhos aqui. Aliás, aproveito também para fazer um jabá daquele projeto que temos em comum com relação à revista da OAB, aqui onde eu presido, onde o professor Torres é um dos nossos avaliadores. E também aproveito para convidar todos os presentes, caso queiram submeter trabalhos, a gente segue à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, professor. É uma honra muito grande fazer parte desse evento. Agradecemos muy de sobremanera las importantes reflexiones del doctor Giovanni Medeiros, muy honrados y agradecidos por su participación y esperamos contar con su presencia valiosa en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Muito obrigado.